Bom dia, pessoal. Eu sou professora de séries iniciais, sou contadora de histórias e sou irrequieta. Dizem as minhas filhas que eu devia ter tomado Ritalina quando criança. Nada me convence, poucas coisas me deixam... eu aceito as coisas e fico impassível. Eu sempre tenho que buscar alguma coisa a mais. E não poderia ser diferente com as nossas crianças. Me assusta muito o número de analfabetos funcionais. Porque quando tu pega uma turma de 5º ano e tu vê que alunos não estão lendo, é realmente muito preocupante. Porque eles já passaram 6 ou 7 anos dentro de uma escola e não estão conseguindo decifrar os códigos. Então, essas coisas me incomodam muito. Me incomoda também o fato de colocarem para a gente que a criança tem o seu tempo. Sim, a criança tem o seu tempo, concordo plenamente. Porém, não aceito que tenha o 1º, 2º, 3º anos que a gente tenha que introduzir, aplicar e consolidar apenas no 3º ano. Como disse o professor, a criança está muito além do nosso tempo. A criança pega um tablet e não é mecânico. Ela raciocina, ela joga, ela ganha e ela te ensina. Então, me baseando nisso tudo, eu estava assistindo, gosto muito de assistir os canais regionais, e estava assistindo o programa do Carlos, quando eu me deparei com o professor Agenor. E eu disse, meu Deus, ele está falando o que eu sempre quis ouvir. E aí, me isolei do mundo e fiquei ouvindo as palavras dele sobre o método de alfabetização. No ano passado, eu dou aula numa escola que é meio... está inserida no urbano, mas ainda é considerada meio rural, e aí dá multisseriadas. Então eu peguei uma turma de 1º, 2º e 3º anos. Então eram 3 turmas, uma diferença gritante no nível de alfabetização das crianças. Alguns liam, outros escreviam e não liam, outros sequer sabiam segurar a caneta e o lápis, a tesoura. Outros não tinham tido a educação infantil. Então, eu me vi assim meio que assustada por ser a primeira vez que eu pegava uma multisseriada, e pensei, eu não posso fazer 3 planos de aula, um para o 1º, um para o 2º, um para o 3º, é impossível, porque dentro do 1º tinha as crianças não estavam nenhum alfabetizado, em contrapartida no 3º também tinha um aluno que não estava alfabetizado. Então, como é que eu ia fazer 3 planos de aulas e colocar de 0, como disse a colega, e dizer, não, aqui é o 1º, aqui é o 2º, é o 3º. Não aceitei isso e comecei a fazer uma sondagem para ver o nível que eles estavam. Já sempre pensando no material, no programa que eu tinha ouvido dele. Como é que eu podia fazer? Aí acho que eu mandei um e-mail, dizendo que eu tinha assistido, que tinha me interessado. Marcamos um encontro, fui até a prefeitura, mas antes disso eu já estava tentando descobrir o que eu ia fazer com aquela diferença toda dentro de uma única turma, que eram 3 da realidade. Aí comecei a separar por níveis de dificuldade. E juntei quem lia, quem escrevia e quem lia e escrevia. E aí sim comecei a trabalhar com os alunos. Até então ainda não tinha material, nós já estávamos ali se eu não me engano foi abril ou maio, já estávamos na metade do ano. E quando então eu finalmente consegui botar o material e ouvi na conversa com ele o que ele argumentou para mim, eu pensei, tá aí a solução dos meus problemas. Só que no início, assim, é trabalhoso trabalhar com 3 turmas, é muito difícil. A gente tem que ter uma centralização. E eu peguei o material dele e comecei a ler, e eu fiquei estudando, porque eu pensei, eu não posso simplesmente abrir e seguir, ele diz, faz isso, isso, aquilo, não. Diz a nossa colega lá que o professor tem que ser mágico. Como contadora de histórias, eu criei um projeto para a minha turma, chamado Era Uma Vez. Peguei o material do construtivismo lógico e juntei com um projeto Era Uma Vez. Então, para eu trabalhar, por exemplo, a sílaba ma, eu peguei uma história do macaco. Se era para trabalhar o cá, eu peguei uma casa, o pá, um palácio. E aí eu trabalhei dentro desse projeto Era Uma Vez, com o material do Agenor,
com a contação de histórias e comecei a aplicar. Trabalhei tanto conteúdo, que só para resumir, assim, não me deter muito, esse material acabou se tornando um trabalho em conjunto com os pais, onde eles tinham que construir o seu castelo dos sonhos. Cada um fez sua casa, vieram materiais maravilhosos com a ajuda dos pais e acabou sendo exposto na nossa Secretaria de Educação pelo trabalho lindíssimo que ficou mérito dos alunos e com os pais. Na turma, então, que não lia e não escrevia, eu juntei 10 alunos. Destes 10 alunos, era agosto. Quando eu terminei, desculpa, só fazer uma parte. Quando eu comecei a aplicar e fazer esse projeto, eu quebrei minha mão. E tive que fazer uma cirurgia e eu tive que me afastar. E eu pensei, poxa, até comentei com o senhor, né, se foi meu projeto. E voltei, deu uma complicação e eu acabei voltando só em setembro. Gente, em setembro, outubro, em novembro, em 3 meses, todos dos 10 alunos, eu entreguei 8 alunos lendo, não chegaram a produzir, claro, seria demais, né? Esses alunos foram para o 2º ano lendo. Ficou para trás uma menina que nunca tinha frequentado a escola, essa que tinha dificuldade, inclusive, em pegar a tesoura, que tive que fazer o trabalho diferenciado com ela. E um menino que, de tanto eu insistir, acabamos encaminhando e ele acabou sendo incluso no AEE, porque ele realmente tinha uma deficiência. Então, tinha aluno no 1º, 2º, 3º, desses 10. 8 foram alfabetizados. Do 2º ano, tinha um aluno que não sabia ler também e nem escrever, tinha um problema muito sério social em casa, pai preso, em suma, aquelas coisas terríveis que a gente vê no dia a dia. E esse também foi para o 3º, e no 3º ano, esse menino que não lia foi meu maior desafio. Porque eu esbarrei, até desculpa, estou me estendendo um pouco, mas eu esbarrei num problema. Quando eu tirei ele da turma do 3º ano e juntei ele com o 1º, porque ele sequer sabia escrever o nome dele, a mãe não aceitou. Porque eu chamei os pais e coloquei na reunião de pais dos alunos com maior dificuldade, e falei que ia tirar do 3º e juntar, que eu ia ciclar os alunos, né, por nível de conhecimento. E essa mãe não aceitou. Ela disse que eu estava comprometendo o desenvolvimento do filho dela, que se ele fosse tirado do 3º e iria para o 1º, que não era o 1º na realidade, eu estaria indo contra as leis, que era o direito dele ficar no 3º e era o direito dele acompanhar os colegas. E eu imediatamente disse, sem problemas, não tem problema nenhum, não vou bater contra a mãe, é um direito dela. Deixei o menino no 3º ano. Este ano, eu peguei uma turma de 1º e 2º ano. E no 1º ano, 2º e 3º. No 2º ano, eu tenho 16 alunos. Desses 16, 8 são meus, lendo, escrevendo e começando a produzir frases, agora no início do ano. 8 alunos, 7 alunos que vieram para mim, que eu não os conhecia, não leem, não escrevem, e tem grandes dificuldades no reconhecimento de sílabas e letras. E uma aluna, ela não sabe sequer escrever o nome dela. 2º ano. No 3º ano, todos, modéstia à parte, foram meus alunos do 2º ano. Todos já estão lendo, fazendo interpretação de texto. Eu estou trabalhando com eles interpretação textual e produção textual. Fizeram um trabalho sobre a dengue, que é de tirar o chapéu, 3º ano. Então eu digo assim, Jana, o teu material... desculpa aí, voltando. O menino esse do 3º ano foi para o 4º ano, continua não sabendo ler, e qual a minha surpresa, quando essa semana eu saí da sala, encontrei ele com a prof de apoio. E a prof de apoio perguntou para mim, como é que esse menino não lê e está no 4º ano? Eu não tenho o que responder. Claro que eu nem ia falar na frente dele depois. Então eu expliquei para ela o que tinha acontecido. Então, Janor, desses 26 alunos que eu tinha no ano passado, o
teu material me ajudou muito, me deixou satisfeita, criou neles uma alegria em aprender. E tu vê a criança, como falou a Paula, a criança lendo, ela fica feliz, mas nós ficamos mais felizes. Tão felizes a ponto de chorar. Eu duvido que quem não tenha um dia não chorado por ter visto uma criança ler, ter descoberto esses símbolos. E me arrepio com isso porque quando eu vi alunos que eu tinha pego, que não sabiam, em questão de 3 meses, quando eu vi esse resultado que eu colhi, me deixou muito feliz. E assim, ó, tento sempre indicar esse material. Então, Agenor, funciona sim, muito bem. Inclusive nessas multisseriadas, vou utilizar esse ano com esses 7 alunos que têm essas dificuldades de novo, que eu já estou separando eles de novo por dificuldades, embora o terceiro já está prontinho. E essa é a experiência que eu tive. Assim, acho que a gente sempre tem que buscar. A Daniela falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente não pode deixar o passado para trás. A gente tem que ver o que funciona. Então, tem pensadores, tem maravilhosos, tem Vygotsky, sim, tem. Só que tem muito, é muita interferência no método de ensino, é muito pensador, é muito isso, muito aquilo. E na prática a gente sabe que tudo é muito bonito na teoria, mas a prática é diferente. A prática precisa de algo concreto, de algo lógico. E é isso que o teu material nos dá, esse apoio, esse incentivo até mesmo para a gente continuar e botar essas crianças chegar no 2º ano já lendo. Porque é o que eles querem, né? Eles querem ler. Essa é a verdade.